Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Queria, antes de começar a meditação, avisar e recomendar a todos, a todos aqueles que não, todas que ainda não tiveram essa oportunidade esse ano, é bem provável que seja quase todos, de fazer um retiro espiritual, Verá aqui no Itaporã, um retiro dia 20 e 21, que um retiro online, onde as pessoas não vão fazer em casa, mas que se oferecerá todas as atividades de um retiro, e dá para fazer, Eu confesso que eu até tive uma experiência pessoal de fazer um retiro também na minha própria casa, A gente parou e é possível, E aproveitar também. Eu pensava que nós estamos vivendo um momento em que muitas pessoas falam, e acho que o nosso caso, porque é o caso da maioria, da grande maioria, que a gente, eu não sei como vai ser daqui para frente, O trabalho, o estudo, a faculdade, A gente... E é um momento um pouco de uma certa de incerteza, E esses momentos são muito bons para a gente parar e pensar o que é o mais importante, o que é importante para mim. E se por um lado nós estamos num momento assim de inquietação, de incerteza, por outro é o momento em que Deus toca mais na alma, Por isso vale a pena fazer, eu recomendo vivamente quem puder, e participar desse retiro, Já depois já se dará as informações mais precisas, através do Instagram, através dos meios que se usam. Vamos começar então a nossa meditação, lembrando uma situação da vida de São José Maria Escrivá, uma situação interior, que foi quando ele tinha 15 para 16 anos. Ele falava que começou a sentir uma inquietação. Percebeu que Deus colocava na sua alma uma vontade, um desejo de trabalhar por Deus, de fazer mais por Deus. E disse poeticamente, descrevendo essa inquietação juvenil, que ele queria, portanto ele não sabia exatamente o que era, mas ele sabia, ele queria algo grande, mas que fosse amor. Usava essa expressão. Porque o cristianismo é algo grande. O seguimento de Cristo é algo grande. E se nós abrimos o Evangelho e vemos o que Cristo propunha às pessoas, nada mais, nada menos que Cristo propunha, falava, segue-me, Mas para que seguir? Segue-me e sede perfeitos. Sede perfeitos, como meu Pai é perfeito. E por isso, como era algo muito grande, Jesus chegava a exigências também, poderíamos dizer assim, escandalosas. Quando Jesus alguém diz, não, mas eu preciso enterrar o meu pai, e Jesus disse, segue-me e deixa que os mortos enterrem os seus mortos. E outro que diz, não, mas eu antes preciso ver os meus negócios, e Jesus fala, não, aquele que toma um arado e olha para trás não é digno de mim. Quer dizer, é algo grande e ao mesmo tempo é algo também exigente, Mas é amor. Também é bonito que esse ser perfeitos, que supõe muitas coisas, Ser muito bons naquilo que fazemos, significa alcançarmos as virtudes, significa eliminar os nossos próprios defeitos,
significa ir galgando metas na vida, vencendo as dificuldades, mas esse algo grande, né, que exige luta, exige que não basta ter esses desejos que nós sentimos, é verdade, quando estamos perto de Deus, né? Nós percebemos que seguir a Cristo é algo grande, é algo grandioso, mas ter essa esperança de que é possível sobretudo pela graça, porque Deus nos dá, mas que é necessário da nossa parte lutar, arregaçar as mangas e ver, bom, então o que eu devo fazer em concreto, né? Hoje e agora, né? Essa semana, esse mês, um retiro é um momento para pensar, bom, esse próximo ano, pensar até inclusive, né, para quem é mais jovem, a minha vida, né? O que eu vou fazer da minha vida? É necessário, né, colocar essa luta, né, que é o que nós vamos falar agora, né? Quer dizer, mas a luta para isso, para alcançar algo grande, essa luta pelo amor, algo grande que seja amor. E não, por isso não basta o desejo, é necessário, claro, é o primeiro passo, ter esse desejo, né? Que quando nós fazemos oração, nós fomentamos esse desejo, mas é necessária a luta. Diz um ponto de caminho, o ponto 250, diz assim: disseste-me e te ouvi em silêncio. Sim, quero ser santo. Se bem que esta afirmação, tão esfumada, tão geral, me pareça normalmente uma tolice. É um ponto assim, né, que é um balde de água fria, parece, né? Mas, na verdade, é um ponto que a gente entende o que diz São José Maria Escrivá, que é que ele está dizendo que, claro, né, é importante esse desejo, mas se a gente fica só com isso, dizendo e pensando, não, puxa, eu quero ser santo, quero ser muito santo, mas depois não faz nada, ou a gente nem pensa, fala, eu quero ser muito santo e por isso eu vou seguir esse plano de estudo, por isso eu vou recomeçar a viver bem esse tempo de quarentena, que às vezes eu estou um pouco largado, e por isso eu vou tratar bem essa pessoa, e por isso eu vou me determinar e alcançar essas metas, e por isso eu vou pedir ajuda. Se não há isso, então, normalmente é uma tolice, né? Ficar só nos bons desejos. Vamos pensar sobre isso, né? Sobre essa luta que nós estamos chamados a travar. Eu vou tomar como grande exemplo dessa luta, né? Porque tem muitas passagens, né? E também a própria São Paulo. São Paulo é um grande, porque ele foi um lutador. São Paulo foi um lutador. E São Paulo venceu, né? São Paulo, e depois ele falou muitas coisas que nos impulsionavam à luta. Por exemplo, aos romanos ele dizia, sede alegres na esperança, pacientes na tribulação, perseverantes na oração. Nossa, aqui ele abre campos de luta, né? Muito próprios para esses tempos que estamos vivendo. Sedes pacientes na tribulação. Aos Tessalonicenses, São Paulo dizia, orai sem interrupção. Orar sempre, o dia inteiro, sem parar, né? Alcançar, ter essa meta. Que maravilhoso também. Enfim, quantas vezes, né, São Paulo falava mesmo, né, de ganhar mais fé, né, ter mais, e nós pensamos também no nosso dia a dia, e puxa, que importância é ter mais ordem, que importância nos damos conta tantas vezes que necessitamos mais formação, de conhecer com mais profundidade as coisas, a nossa fé, mais constância, mais generosidade com o próximo, mais qualidade e profundidade na nossa oração. E para isso temos que ir lutando. Mas
como que São Paulo lutava, né? Porque ele é um exemplo não só pelas coisas que falava, mas pela sua vida. Eu queria destacar como dois aspectos, né, que tem que ser, que são aspectos essenciais, né, para a nossa luta. E São Paulo, ele lutava com humildade, é o primeiro aspecto, e com esforço, né, e com fortaleza, e punha as coisas em ação, com atividade. Normalmente quando a gente fala da luta, talvez a gente pense só nesse segundo aspecto, mas acontece que a humildade é o aspecto mais essencial da luta. E é o que nós vamos começar pensando nisso. Porque se não há humildade, as coisas não andam. Se não há humildade, quantas vezes a gente faz propósitos e mais propósitos e parece que nunca sai do lugar. Parece que não adianta nada. E às vezes, agora, né, quase sempre eu diria, quase sempre, né? Por quê? Às vezes é porque falta humildade. Humildade que nos leva a reconhecer que fala, puxa, mas sim, Deus me chama a ser santo. Jesus me chama, segue-me. Mas eu não consigo. Eu não sou capaz. Eu sou miserável. Eu, como dizia São Paulo, eu sou fraco, mas Deus escolheu o que é fraco no mundo para confundir os fortes. Eu sou fraco, mas é na minha fraqueza que se encontra a minha fortaleza. Quer dizer, no fundo, São Paulo dizia, quando eu reconheço que eu sou fraco, que reconheço que eu não posso, então eu começo a lutar, mas apoiado na graça de Deus. Eu começo a lutar sabendo que é Deus que me pede isso e aquilo, é Jesus que me pede essas coisas. Por quê? Porque eu aprendi, porque eu escutei, porque o meu coração me diz, né? Fala, eu tenho que perdoar essa pessoa da minha família, eu tenho que saber compreender essa outra. Tantas vezes nos vem ao coração, né? Fala, puxa, eu não posso ser egoísta desse jeito. Eu tenho que pelo menos tentar ser como Cristo seria com essa pessoa. Ou eu preciso ter mais fortaleza, né? Posso ficar adiando as coisas e apresentando um trabalho mal feito. E ao mesmo tempo vamos vendo que mesmo com a nossa fraqueza, nós podemos chegar longe, podemos fazer muitas coisas. São Paulo chegava a dizer assim, mas eu sou fraco, né? Ele estava falando dessa sua fraqueza. Mas, dizia, pela graça de Deus, sou o que sou. Isso é humildade, né? Mas pela graça de Deus, sou o que eu sou. Eu sou o fulano, eu sou a fulana, e com esses defeitos, eu sou o que sou. E a graça que ele me deu não tem sido inútil. Ao contrário, tenho trabalhado mais do que todos eles. Falava dos apóstolos, né? Olha só que às vezes pode parecer até um certo convencimento, né? Até uma certa arrogância, com o perdão da expressão, né, de São Paulo. Tenho trabalhado mais do que todos os apóstolos. Não eu, dizia, isso que é a humildade, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Ele reconhecia, falava, se eu reconheço que eu sou fraco, então, mas eu quero trabalhar por Deus, eu quero ser santo, eu quero trabalhar por Cristo, eu quero fazer o bem e deixo que a graça atua e eu vou me esforçando naquilo que eu posso. E vamos vendo e falar, puxa, eu tenho feito muita coisa, eu tenho trabalhado muito. Mas não sou eu, é a graça em mim. Se você quer ser santo, se você quer ser santa, né? Nós queremos, sim que queremos, né? Mas se contamos com a graça, primeiro sabendo, olha, realmente eu sou fraco, eu tenho muitos defeitos, mas a graça de Deus não será inútil em mim. Então eu começo a
a andar, né? Eu começo a lutar, eu começo a fazer as coisas. E acontece esse paradoxo que é o paradoxo do cristão, de quem luta verdadeiramente. Acontece aquilo que na vida espiritual de todos nós, que cada vez que nos reconhecemos mais, que nos convencemos de que não podemos nada, de que somos pobres criaturas, mas apoiados na graça de Deus, então começamos a trabalhar como quem pode tudo, com essa confiança, né? com essa certeza. Por quê? Porque conta com a graça. Isso é essa humildade da luta. É uma pessoa que de fato luta. Porque quem não conta com a graça, o que acontece? Às vezes a pessoa se entusiasma. Não, vamos lá, agora eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu vou me capacitar, eu vou aprender, eu vou fazer, eu vou projetar. E aí na primeira dificuldade vê que não pode, então acaba se afundando e desiste. Ou também fica naquela ilusão de que vou fazer um dia, eu vou conseguir, eu tenho um futuro brilhante, aí passa os anos, né, e continua com 50 anos dizendo que tem um futuro brilhante, né, ainda não fez nada na vida. É a pessoa que não falta humildade, né, porque falta esse realismo de que de fato eu não posso nada, mas em Deus eu posso tudo. Certa vez, São Paulo percebeu os seus defeitos, estava um pouco, talvez como nós algumas vezes, um pouco cansado de um defeito, nós não sabemos qual. Ele fala, né, que como se fosse um aguilhão na carne, né, como que o pressionava, o esporeava lá, e ele não conseguia vencer aquilo. E ele conta assim: 3 vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim. Esse aguilhão, né? Esse defeito. Mas ele me disse: basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Ou seja, às vezes a gente fica pensando, nossa, se eu não tivesse esse defeito, se eu conseguisse esse trabalho, se eu conseguisse, essa posição, se eu fosse diferente, se eu tivesse em outro lugar, e poderíamos perfeitamente escutar de Deus, né? Basta-te a minha graça. Não fique olhando tanto, né, que querer ser diferente e tal. Não. Vai em frente, lute naquilo que você pode, lute naquilo que está nas suas mãos, faça aquilo que você pode fazer, que está próximo, então você chega longe. Me lembro agora de uma história eu não lembro o nome, infelizmente, me veio agora à cabeça, do chefe, né, do CEO acho que se não me engano, da Microsoft, acho que é da Microsoft, que ele dizia, que é um indiano, então ele dizia que ele começou a trabalhar, era uma pessoa muito talentosa, começou a trabalhar na corporação, foi crescendo dentro da corporação e chegou a ser o chefe, né, o diretor-geral. E ele dizia, né, assim: eu nunca fiquei esperando um trabalho melhor. Eu sempre procurei fazer o meu trabalho muito bem feito. Um pouco dizendo, né, um pouco abrindo os olhos das pessoas, né? É algo parecido com isso, né? Que Deus nos diz sempre: basta-te a minha graça. No fundo, a humildade nos leva a permanecer em Cristo, né? Permanecer na videira. E aí vamos lutando. Mas depois, né? Depois o segundo passo dizia, né? Que é necessário a graça, que tem a ver com a humildade, a humildade que nos leva a nos apoiar na graça. E o segundo aspecto é o esforço. Sim, a luta é esforço, é luta. São Paulo dizia: pela graça de Deus sou o que sou, e a graça que ele me deu não tem sido inútil.
Ao contrário, tenho trabalhado, podemos dizer assim, tenho lutado mais do que todos eles. Sermos lutadores, né? Lutadores. Falar, eu vou pôr uma meta e vou conseguir. E já vamos falar como, né? Mas primeiro, ter esse espírito. Por isso São Paulo, ele é sempre representado na iconografia cristã, com muita frequência, como uma espada. A espada que significa também a luta pelas batalhas de Deus, a luta pela pregação, a luta pela evangelização, mas podemos também dizer a luta contra ele mesmo também. Vemos nos seus escritos como isso era patente. Então, tenho trabalhado por esforço. Agora, como, né? Eu também vou usar uma passagem de São Paulo para saber como lutar, né? Vamos falar alguns aspectos, né, que são importantes na luta cristã, vou falar em concreto 3 aspectos, mas que todas estão de alguma maneira nesse trecho que ele diz assim: nas corridas de estádio, né, todos correm, mas bem sabeis que um só recebe o prêmio. Correi, pois, de tal maneira que o alcanceis. Assim corro eu, mas não sem rumo certo. Dou golpes, mas não no ar. Quer dizer, então, em primeiro lugar, né, eu vou falar de 3 aspectos aqui. A gente tem que correr como numa corrida de estádio, como numa competição esportiva. Esse é o primeiro aspecto da luta. A gente tem que querer lutar, mas esportivamente. Que não significa, esportivamente, não significa, né, quando fala esportivamente não é assim, não, é como se fosse uma brincadeira, né? Eu finjo aqui que luto, aí Deus me ajuda. Não é isso. Esportivamente significa lutar para ganhar. E por isso eu tenho que treinar, e por isso eu vou pôr todo o empenho, né? Um corredor se prepara, e se necessário ele faz regime, ele deixa de comer determinadas coisas que lhe faz mal, ele acorda cedo para treinar, ele compra o material adequado, enfim, a gente tem que fazer a mesma coisa. Né? Então eu vou ver que livros eu vou ler, né? E né? Como é que eu vou mudar esses meus esquemas, se for necessário, sei lá, vou mudar às vezes até coisas importantes na minha vida, porque eu quero ser santo. Então, primeiro, lutar para ganhar. Mas esportivamente significa também que não desanimar com as quedas. Imagine se uma pessoa está jogando basquete, né? E de repente arremessa a cesta e a bola não cai na cesta e desanima. Eu falo, não vou jogar mais. Seria ridículo, né? Enfim, né? A gente nem pensa nisso, né? Porque o esporte faz parte. Se você sempre acertasse, não teria graça nenhuma, né? Então, na vida é assim, a gente não vai vencer sempre, algumas vezes não vai dar certo, algumas vezes parece que a gente errou Enfim, mas então eu recomeço, né? E tento de novo, e penso de novo. A gente não se conforma com os defeitos, né? Dizer, não, eu sou assim mesmo, né? Basta pensar, não, uma pessoa que, sei lá, joga vôlei, né? Fala, eu não consigo sacar, não consigo pôr a bola para o outro lado. Fala, então vou aprender, vou treinar várias vezes, uma hora sai, né? E vou pedir uma dica para alguém, vou treinar de um jeito, de outro. Então, isso é esportivamente, quer dizer, não desistir, né? Não desistir. E depois também saber que é necessário uma certa gradualidade, às vezes a gente não consegue aquela meta que a gente gostaria, mas então vou diminuir a meta, né? Isso é ser humilde, não dobrar a meta, né? A gente diminui a meta, né? Diminui a meta até conseguir, depois Deus nos leva. Então isso é a luta esportiva. O segundo aspecto, né, que São Paulo diz assim: correi, pois, de tal maneira que o alcanceis, não sem rumo certo, não dando golpes ao ar. De tal maneira. É necessário na nossa vida espiritual, no nosso desejo de ser santos, uma estratégia. Uma estratégia. Fala assim, eu como vou conseguir? Sei lá, uma pessoa que é preguiçosa. Fala, eu não consigo ir dormir na hora, não consigo acordar na hora, não tenho horário para nada.
E para mim, e a gente percebe como é importante, né, ter um horário, pelo menos um horário básico, né, de hora para acordar, hora para ir dormir. Senão, claro, é muito difícil a gente ter vida espiritual assim, a gente percebe, mas então como eu vou conseguir? Então, cada um tem que pensar, falar, vou pôr pequenas metas. Então, olha, à noite eu vou fazer isso, a partir de tal hora eu já começo a me preparar para dormir, vou desligar o meu celular, vou desligar as telas, depois eu vou pôr o despertador longe lá para eu poder, né, ter que levantar, né? Tem gente que agora parece que tem uma espécie de despertador que você precisa para desligar o celular, você precisa resolver uma equação matemática assim, né? Porque daí a pessoa não tem jeito, tem que acordar, senão vai ficar tocando o celular. Sei lá, coisas assim, cada um tem a sua estratégia. E propor-se, né? Pensar como eu vou conseguir. Então, por exemplo, uma coisa que vale para todos nós é propor-se metas factíveis. Factíveis. Não basta dizer assim, eu não vou ser mais preguiçoso. Pronto, eu bato na mesa e vou conseguir. Não funciona, isso não funciona, né? Funciona assim ter um ponto de luta. Esse ponto de luta é o que também se ensina, não vamos falar disso, é o exame particular. Depois cada um pode perguntar sobre, ter um ponto de luta, né? Falar, esta semana eu vou vencer nesse aspecto, um aspecto que eu consiga. Em uma semana eu vou viver isto, vou pôr um foco e consigo. Na outra, outro ponto. Se a gente vai pondo essas pequenas metas, mais rapidamente nós chegamos nessa meta, né? Uma pessoa deixa de ser preguiçosa e passa a ser uma pessoa diligente. Ela deixa de ser uma pessoa que não tem horário para ir dormir, para acordar, começa a ter, mas para isso é necessário, né, uma estratégia, né? Ir pondo pequenas metas e vencendo coisinhas pequenas. E depois, então, Deus, com a graça de Deus, nós conseguimos as grandes. Estratégia é também, com muita frequência, pensar na nossa luta. Parar para pensar, falar, como que eu tenho feito, o que eu tenho que fazer, talvez, que coisas eu tenho que mudar. Conta-se que em 1908, um corredor, né, de 100 metros, né, de repente ele estava se preparando para o tiro de largada, né? E de repente ele faz uma posição esquisita, ele pôs aí uns apoios para o pé atrás, né? Que são aquelas pedaleiras que tem hoje, né? Que mas ninguém usava. E ele inventou um sistema ali que impulsionava o começo e de fato venceu a corrida só com aquele impulso inicial que os outros não tinham. Porque ele de repente descobriu, né, uma forma de correr mais, descobriu a forma de vencer. Muitas vezes isso não é o mais importante, né, de forma alguma, porque o mais importante é a graça de Deus, é a humildade, né? Essa disposição de pôr a luta. Às vezes não é que a gente vai descobrir assim, mas também é bom, né? E se a gente pensa, a gente talvez descobre pequenas coisas que nossa, se eu tiro isso da minha vida, né? Se eu tiro esse joguinho aqui que me atrapalha, eu não vou mais, vai me custar um pouco, mas às vezes nem muito, só talvez jogar fora, desinstalar aquilo do celular, pronto, aquilo lá já me ajudou muito. Eu falo, nossa, aquilo lá que estava me atrapalhando. Então às vezes a gente pode descobrir algo que mude um pouco, né, o nosso ritmo, que faça nós corrermos mais, que faça nós vencermos na vida em família, no nosso estudo, no nosso trabalho. Pedir luzes ao Espírito Santo, né? Para que nos ajude a falar o que eu tenho que fazer. E depois, dizia nesse como lutar, né? Eu falava que no fundo esportivamente, que é pondo metas pequenas, com uma gradualidade, sem desanimar, né? Saber que algumas vezes a gente perde, mas recomeçando sempre, com estratégia e procurando ter, né, um atleta sempre tem que ter um treinador. Por isso é muito bom falarmos da nossa luta e ter uma direção espiritual, né? É bom falar, né, do que a gente está fazendo, quais as metas que a gente
acontece, porque senão a gente se deixa levar pela subjetividade, a gente às vezes põe metas que na verdade é aquilo que talvez nós queremos e não é o que Deus quer, né, para nós, e com muita facilidade nós erramos o caminho. Então, você ter um treinador, ou seja, ter um diretor espiritual, ter alguém com quem eu possa falar da minha luta, e a pessoa vai nos dando dicas e tal, então isso também é essencial. Mas por fim, né, vamos terminar já, passou o tempo, né, mas diria que iria terminar com uma ideia, né, que a luta é eficaz se nós olhamos para a meta. A meta é sermos santos, a meta é sermos pessoas de Deus, é sermos pessoas conduzidas pelo Espírito Santo, pessoas chamadas a viver na felicidade, na intimidade da Santíssima Trindade, que estamos nos preparando agora para viver, né, essa solenidade no próximo domingo. E eu termino com umas palavras de São Paulo, um pouquinho longas, mas que vale a pena, que como um resumo de tudo, dessa ideia de olhar para frente, olhar para a meta. E isso faz eu lutar muito, né? E lutar com decisão. De São Paulo: anseio pelo conhecimento de Cristo e do poder da sua ressurreição. Não pretendo dizer que já alcancei esta meta e que cheguei à perfeição. Não. Mas eu me empenho em conquistá-la, uma vez que também eu fui conquistado por Jesus Cristo. Consciente de não tê-la ainda conquistado, só procuro isto, prescindindo do passado e atirando-me ao que resta para frente, persigo o alvo, rumo ao prêmio celeste, ao qual Deus nos chama em Jesus Cristo. Que peçamos ajuda a Nossa Senhora, né, que sempre está pronta, né, para nos ajudar, que nós também possamos dizer com São Paulo, né, eu prescindindo do passado, né, olho para frente, olho para Cristo e atiro-me para seguir essa meta, que é a meta da santidade, que é a meta de viver com Cristo, viver sempre junto dele, né, para estar aqui nesta terra junto de Deus e depois para sempre no céu. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.